por Michelle Starr, publicado na Science. Existem muitas perguntas sem respostas sobre nosso lugar no universo. Por que estamos aqui? Qual é a probabilidade de nossa existência? Poderia haver outros como nós por aí na galáxia? Um dos números que poderia nos ajudar a responder a essas perguntas seria: quantos planetas rochosos como a Terra orbitam estrelas como o Sol a uma distância temperada, propícia à vida como a conhecemos? Agora, temos uma resposta, com base em dados do aposentado telescópio espacial Kepler. Somos uma plataforma dedicada ao conhecimento que só poderá continuar a existir graças à sua comunidade de apoiadores. Saiba como ajudar. É cerca de 300 milhões. Não é necessariamente um número exato, mas nos oferece uma base aproximada para nos apoiar enquanto procuramos por mundos potencialmente habitáveis em nossa galáxia. Kepler já nos disse que havia bilhões de planetas, mas agora sabemos que uma boa parte desses planetas pode ser rochoso e habitável, disse o astrônomo Steve Brisson, do Centro de Pesquisas Ames da NASA. Embora esse resultado esteja longe de ser um valor final, e a água na superfície de um planeta seja apenas um dos muitos fatores que sustentam a vida, é extremamente emocionante calcular que esses mundos são tão comuns com tanta confiança e precisão. Ao tentar restringir quais exoplanetas podem abrigar vida, procuramos pelas informações que já sabemos. E o único planeta que sabemos com certeza que suporta a vida é o nosso, a Terra. Pode haver uma série de fatores detalhados que influenciam nossa presença aqui, como a presença de um satélite natural ou de um gigante gasoso massivo como Júpiter, mas, como ponto de partida, os astrônomos tendem a usar apenas 3 fatores. O exoplaneta é rochoso, como a Terra, Marte e Vênus. Ele orbita uma estrela como o Sol, não muito quente e não muito ativa com erupções que podem atacar planetas com a radiação. E ele orbita essa estrela na zona habitável, nem tão longe a ponto de congelar qualquer água líquida na superfície, nem tão perto a ponto de que qualquer água na superfície evapore. Um dos principais objetivos da missão Kepler era nos ajudar a determinar quantos exoplanetas que se encaixam nesses 3 parâmetros podem existir na Via Láctea. Brisson e sua equipe usaram todos os dados originais da missão Kepler dos últimos 4 anos, de maio de 2009 a maio de 2013, para fazer a melhor estimativa desse número. Nessa primeira missão, K2 foi a segunda missão estendida, não incluída nos cálculos da equipe. O Kepler identificou 4.034 candidatos a exoplanetas, dos quais mais de 2.300 foram posteriormente validados. Mas o telescópio espacial teve mais dificuldade em localizar planetas rochosos menores do que o previsto. As estrelas que o telescópio estudou acabaram sendo muito mais variáveis em brilho do que o Sol, o que significa que trânsitos exoplanetários menores que escurecem a luz da estrela, a assinatura do Kepler usada para identificar candidatos a exoplanetas, provavelmente, acabaram indistinguíveis da variabilidade estelar em muitos casos, sendo difícil de identificar planetas reais e gerando falsos positivos. Um software chamado RoboVetter corrigia esses problemas em objetos com órbitas de menos de 500 dias, mas, como observou a equipe, muitos exoplanetas habitáveis poderiam ter órbitas muito mais longas. Então, eles derivaram um método para determinar a zona habitável de uma estrela com base no raio do planeta e fluxo de fótons, o número de fótons por segundo por unidade de área da estrela, derivado de dados do levantamento da missão Gaia, atingindo a superfície do exoplaneta hipotético. Sempre soubemos que definir habitabilidade simplesmente em termos da distância física de um planeta de uma estrela, de modo que não seja muito quente ou frio, deixou-nos fazendo muitas suposições, disse o cientista planetário Ravi Koparapu, do Centro de Voos Espaciais Goddard da NASA. Os dados da missão Gaia sobre estrelas nos permitiram olhar para esses planetas e suas estrelas de uma maneira totalmente nova. Os pesquisadores limitaram sua pesquisa a exoplanetas entre 0,5 e 1,5 vezes a massa da Terra e estrelas entre 4.800 e 6.300 Kelvin, 4.530 a 6.025 graus Celsius, em temperatura efetiva. O Sol tem uma temperatura efetiva de 5.780 Kelvin. A equipe descobriu que cerca de metade dessas estrelas, com base em seus cálculos, deveriam ter exoplanetas rochosos na zona habitável. Isso corresponde a cerca de 300 milhões de estrelas na Via Láctea, com base em nossas contagens atuais. Dadas as restrições às estrelas, esse não é o quadro completo.
estimativas anteriores do número de mundos potencialmente habitáveis com base nos dados do Kepler nos deram números muito maiores. Mas os astrobiólogos acreditam que quanto mais próximas as características de um sistema estão das da Terra e do Sol, melhores são as chances de encontrar um lugar onde a vida possa prosperar. Portanto, aprofundar em cada mínimo detalhe é importante para pesquisas contínuas e futuras de mundos potencialmente habitáveis. Saber quão comuns são os diferentes tipos de planetas é extremamente valioso para projetar as próximas missões de descoberta de exoplanetas, disse a astrônoma Michele Kunimoto, do Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Pesquisas direcionadas a pequenos planetas potencialmente habitáveis ao redor de estrelas semelhantes ao Sol dependerão de resultados como esses para maximizar sua chance de sucesso. A pesquisa será publicada no The Astronomical Journal e está disponível no arquivo. Desde quando os exoplanetas, planetas que orbitam outras estrelas, foram confirmados pela ciência, a humanidade vem pensando, afinal, quantos deles podem abrigar vida? Ainda não há uma resposta certa para essa pergunta, mas um novo estudo feito por cientistas da NASA, que trabalharam na missão Kepler, nos deixa mais perto da resposta. Possivelmente, metade das estrelas com temperatura semelhante à do Sol poderia ter, em sua órbita, um planeta rochoso com água líquida em sua superfície. Para o estudo, foram utilizados dados do telescópio espacial Kepler, que foi aposentado em 2018. Nisso, 9 anos das observações feitas pelo telescópio revelaram que existem bilhões de planetas em nossa galáxia, tanto que há mais deles do que as estrelas, e os dados indicam que a Via Láctea possui cerca de 300 milhões de mundos potencialmente habitáveis, sendo que alguns candidatos podem estar a 30 anos-luz do Sol, enquanto o mais próximo possivelmente está a 20 anos-luz de distância de nós. Representação do Kepler 186f, o primeiro planeta com tamanho da Terra validado que orbita uma estrela na zona habitável. Imagem, reprodução, NASA Ames/JPL Cautes/Tepile. Os cientistas fizeram combinações dos dados de sinais planetários do Kepler com dados da energia das estrelas obtidos pela missão Gaia, da Agência Espacial Europeia, ESA. A Gaia coletou informações sobre a quantidade de energia que um planeta recebe de sua estrela com base na energia total emitida durante determinado período. O efeito exato disso ainda está sendo estudado, mas em uma estimativa conservadora do efeito da luz na atmosfera, metade das estrelas semelhantes ao Sol teriam planetas rochosos que possam ter água líquida na superfície. Assim, os cientistas puderam direcionar a análise incluindo a diversidade das estrelas e dos sistemas solares na Via Láctea. O Kepler já nos mostrou que existem bilhões de planetas, mas agora sabemos que a maior parte deles pode ser rochosa e habitável, diz Steve Brison, principal autor do estudo. Ele ressalta que esse resultado não é uma definição final, e que a água é apenas um dos vários fatores necessários para a ocorrência da vida. Mesmo assim, a precisão da descoberta é incrível. Para calcular a taxa de ocorrência, a equipe observou exoplanetas com raios equivalentes entre 0,5 e 1,5 vezes o raio da Terra, e filtrou os que provavelmente são rochosos. Além disso, eles também focaram nas estrelas que têm idade e temperatura similares ao Sol. No fim, isso nos dá diferentes estrelas com características variadas que influenciam a capacidade de os planetas terem água em estado líquido. É complexo, mas isso mostra o motivo de ser tão difícil de calcular quantos planetas potencialmente habitáveis existem. Mesmo assim, essa descoberta é um passo importante para entendermos quantos desses mundos existem em nossa galáxia. Estimativas anteriores da taxa de ocorrência dos planetas não consideravam a relação entre a temperatura da estrela e os tipos de luz fornecida e absorvidas pelo planeta. Essa nova análise inclui essas relações e dá um entendimento mais completo da capacidade de um planeta ter água líquida. Não é a primeira vez que os dados do Kepler resultam em descobertas mesmo após o encerramento de suas atividades. No início do ano, um planeta com tamanho semelhante ao da Terra foi descoberto em meio aos dados da missão. Os resultados surpreendentes deste estudo foram produzidos com base em um grande trabalho de análise dos dados do Kepler, e constrói as bases para futuras observações de exoplanetas com frequência que esperamos destes mundos rochosos e potencialmente habitáveis. Agora, para futuros estudos, os dados serão refinados e deverão informar as chances de encontrar esses planetas além de alimentar os planos das próximas etapas da busca por exoplanetas.
O estudo será publicado na revista Astronomical Journal e já pode ser acessado no repositório arquivo. Eu espero que você gostou do vídeo. Deixe seu like, se inscreva-se ao nosso canal e ativar o sininho das notificações. Tchau.